Hoje veremos o capítulo de número 34 do livro de Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 34 do livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos, para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos e não estão cuidando das ovelhas, né? Então abra aí Ezequiel 34. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de meditação, de busca ao Deus que se deixa achar. Nós estamos no capítulo de número 34 e ressaltamos que já vimos na parte 1 os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém. A parte 1 foi do capítulo 1 até o 24. E a preocupação ali do profeta com o passado e com o presente de Jerusalém. Já vimos a parte 2 também, uma sessão de oráculos contra outras nações, que foi do capítulo 25 até o 32. E estamos agora na terceira parte e última da nossa divisão proposta do livro de Ezequiel, seguindo a linha de ação, os comentários e seguindo também as referências bíblicas da Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira. O foco é nas futuras bênçãos de restauração, essa parte, que Judá gozaria após o exílio. Então, parte 3, futuras bênçãos para Judá e Jerusalém, em continuação. Também já dissemos que Ezequiel explicou, depois que o exílio chegou, depois que o exílio chegasse ao fim, explicou, o templo e o Jerusalém seriam gloriosamente restaurados e o povo de Deus seria reunido e abençoado como nunca antes. Seriam as futuras bênçãos para Judá e para Jerusalém. Essa parte 3, ela foi dividida em duas subpartes e nós estamos vendo a queda e a restauração de Jerusalém em continuação. Até o capítulo 39 estaremos vendo a queda e a restauração de Judá. Ezequiel desenvolverá o tema do futuro de Judá após o exílio em 8 sessões principais, que constituem as nossas divisões. Nós estamos na terceira sessão, que são os pastores do passado e do futuro, que começa aqui nesse capítulo 34. Então, até o verso 31 deste capítulo, veremos uma palavra profética dirigida aos pastores do passado e do futuro. Ezequiel chama a atenção para a terrível liderança do passado e para o plano de Deus de substituí-la pelo seu próprio cuidado direto por meio de um futuro filho de Davi. Essa profecia foi e será cumprida em Cristo Jesus, o grande pastor das ovelhas. A palavra do Senhor veio ao seu profeta para se dirigir especificamente aos pastores de Israel. Ele deveria dizer-lhes uma série de exortações que começam com um ai. Relembrando que esses ai, conforme nós estamos vendo, quando o julgamento de Deus era particularmente severo, os profetas expressavam esses ais. Esses discursos normalmente dos ais eram bastante semelhantes aos oráculos de julgamento, identificação do destinatário, acusações e sentenças, com o acréscimo de um clamor de ai. E eles advertiam sobre coisas terríveis que aconteceriam quando as maldições sobreviessem. As ovelhas que estão fracas, machucadas ou doentes, ou são objeto de particular atenção do pastor. Deveriam ser despendido considerável esforço para cuidar delas. No mundo antigo, o ideal da monarquia era cuidar do povo como um pastor. O pobre e oprimido eram um objeto particular do cuidado real. Entretanto, os reis de Jerusalém, em vez de aliviar a opressão e a exploração, com muita frequência eram achados entre os principais opressores. Vejamos algumas características desses pastores infiéis. Vejamos, apacentavam a si mesmo, comiam a gordura e se vestiam de lã e abatiam os melhores animais. A fraca não fortalecia a doente.
A fraca não fortalecia, a doente não curava, a quebrada não ligava, a desgarrada não tornava a trazer, e a perdida ele não buscava. Então ele não fortalecia nem a fraca, nem curava a doente, nem a quebrada ele ligava, e nem a desgarrada ele tornava a trazer. No entanto, dominavam sobre elas com grande rigor e dureza. Em consequência, o que ia acontecer? As ovelhas que eram para ser pastoreadas e cuidadas tornavam-se pastos a todas as feras do campo, porquanto elas se espalhavam. Andavam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, espalhadas por toda a face da terra, e não tinham quem as procurasse ou quem as buscasse. Por causa disso, o Senhor jurou, verso de número 8, que porquanto suas ovelhas tinham sido entregues à rapina e as suas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e ainda porque os seus pastores não procuravam as suas ovelhas, pois estavam muito ocupados apacentando-se a si mesmos e não apacentando as suas ovelhas, então Deus seria contra esses pastores. Deus iria requerer das suas mãos as suas ovelhas. Deus retiraria deles essa função de pastoreio, para que assim não apacentassem mais a si mesmos. E Deus iria agir em favor das ovelhas, livrando-as dos pastores vorazes e dos pastores famintos. Deus Deus sempre teve cuidado do seu povo. Desde o princípio foi assim. No tempo que ele levantou Noé, Abraão, Moisés, seu cuidado sempre foi com o seu rebanho. E lhes suscitavam líderes que amavam o rebanho e eram capazes de até morrer por eles em intercessão. Deus não levantou Moisés por causa de Moisés, mas por causa do seu povo. Já, por exemplo, Saul é um péssimo exemplo de liderança, pois que este desprezava o povo e Deus somente queria as glórias e de Deus, né? Ele somente queria as glórias e honras. Moisés, Josué, Davi e tantos outros são bem diferentes mesmo, pois eles tinham cuidado do povo de Deus. Mesmo Salomão. Deus também acabou desprezando os pastores que desprezavam o rebanho de Deus. E tendo colocado de lado os pastores infiéis, Deus tomou sobre si mesmo o papel de pastor. Compare com a parábola do bom pastor que procurava a sua ovelha perdida, lá em Lucas, capítulo 15, dos versos 3 ao verso 7. Quantos não foram os sermões e pregações, livros e comentários baseados nesse amor tão lindo que ele nos ensina nessa parábola, que ele tem por suas ovelhas a ponto de ir atrás da desgarrada e juntá-la novamente ao rebanho. Eu sempre vou me lembrar de minha mãe, que entendeu e procurava aplicar a palavra de Deus indo atrás da desgarrada. O Senhor agiria semelhantemente aos pastores de rebanho verdadeiros, que cuidam mesmo das suas ovelhas, e iria atrás delas, livrando-as de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Ou seja, nuvens e escuridão aqui representam uma linguagem comumente associada ao dia do Senhor. No cuidado de Deus como pastor, ele nos ensina como pastorear o seu rebanho. Repara aí versos 13 e 16. Tirando-as para fora dos povos e as congregando dos países, introduzindo-as na sua terra, apacentando sobre os montes de Israel junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra, com bons pastos nos altos montes de Israel, com bom curral, onde seria ali o seu lugar de segurança e repouso, com bons pastos gordos nos montes de Israel. Seria Deus mesmo que agora apacentaria suas próprias ovelhas, o seu próprio rebanho, onde também as faria repousar. Ele continua a nos ensinar o que deve um pastor de verdade fazer com as ovelhas dele. Com as ovelhas dele, as ovelhas do Senhor. Buscar a perdida, trazer de volta a desgarrada, curar a quebrada, fortalecer a enferma, vigiar a gorda e a forte, apacentá-las com justiça. O Senhor diz para as próprias ovelhas, verso 17, que o seu julgamento não estava restrito apenas para os pastores, mas incluiria também o rebanho,
as suas próprias ovelhas. Alguns dos que pertenciam ao rebanho haviam maltratado e oprimido outros. Estes eram provavelmente os membros da classe poderosa e rica da sociedade de Jerusalém. Compare com a situação na restauração da comunidade. As ovelhas estavam se ferindo e se atacando com as mais fortes, e as gordas atacavam as mais fracas e magras, como que querendo as afastar dali para ficarem só para elas a boa ração. Deus promete então julgar entre ovelhas e ovelhas. Verso de número 22. Essa promessa de restauração, do suscitamento de um só pastor para as apacentar, olha além para o reino messiânico, que é a mensagem, a essência da mensagem bíblica desde Gênesis. O servo de Deus, alguém como Davi, verso 23 e 24, reinaria em paz, justiça e prosperidade, além do que fora conhecido durante o reinado do Davi histórico. Nenhum descendente de Davi no período da restauração cumpriu a descrição profética de Ezequiel sobre o futuro de Israel. Os escritores do Novo Testamento identificaram Jesus como sendo esse bom pastor. Como os profetas repetiram muitas vezes, o futuro de Israel estava diretamente ligado ao futuro da linhagem de Davi. Depois do exílio, o grande filho de Davi se levantaria e reinaria sobre Israel e finalmente sobre toda a terra. Com eles, ele faria um pacto, uma aliança de paz. Verso 25. Isso, na verdade, era uma simbologia do paraíso restaurado. Os versículos que se seguem, versos 25 em diante, especificam que essa aliança acarretaria. Ela incluiria segurança e abundância de alimento. Essa aliança, após o exílio, é idêntica à nova aliança prometida por Jeremias no capítulo 31, 13. Serão novas eras para as quais temos aguardado há muito tempo e pela qual morreram muitas vidas sem ver o cumprimento dessas promessas de justiça na terra. A subjugação dos animais selvagens era uma reminiscência do estado original da humanidade no jardim. Os animais selvagens representavam um perigo especial quando as maldições pactuais se realizaram, e proteção contra elas era uma importante bênção da aliança. O mal, então, será sido vencido e derrotado. A prosperidade no campo, as chuvas a seu tempo, as chuvas de bênçãos, as árvores do campo dando seu fruto, e a terra dando a sua novidade e estando seguras na terra, essa prosperidade era um tema comum a respeito dos últimos dias. No verso de número 27 ao verso de número 30, e no verso 34, Deus diz que eles saberão que o Senhor é Deus, quando ele quebrar os canzis do seu jugo, livrando-os das mãos dos que os subjugavam. E promete: não servirão mais de presa aos gentios, não serão mais devorados pelos animais da terra, habitarão com segurança, ninguém haverá que os espante. Levantará para eles uma plantação enorme de renome, nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nunca mais levariam sobre si o opróbrio das nações. A aliança de Deus com os israelitas era de que ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Amor e lealdade mútuos ligavam Deus ao seu povo arrependido. O capítulo 44 começa costumeiramente como quase todos os capítulos de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. É geralmente assim que se inicia um capítulo em Ezequiel. E o verso de número 31, encerrando esse belo capítulo que dá muitos belos sermões atuais dos pastores, das ovelhas, dos cuidados que nós devemos ter. O verso 31 diz: Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Todo pastor que tem um chamado de Deus deve decorar e estudar esse capítulo e entendê-lo. Deus ama o seu povo e por ele enviou o seu Filho amado para salvá-lo e conduzi-lo a Deus. Se você é pastor, negue-se a si mesmo.
Esqueça-se de si e vai cuidar do rebanho de Deus, que Deus lhe confiou, buscando a perdida, trazendo de volta a desgarrada, curando a quebrada, fortalecendo a enferma, vigiando a gorda e a forte e as apacentando sempre com justiça. Lindo que esse capítulo, né? Amanhã estaremos aqui vendo Edom condenado a se tornar um deserto abandonado no capítulo de número 35. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue, nos acompanhe, veja no jamaisdesista.com.br a parte escrita dessa narrativa. Lá você vai encontrar tudo isso com ilustrações, gráficos, tabelas, vai ajudar no entendimento e na assimilação cada vez mais forte do conteúdo bíblico. Na nossa loja, semeadores.com.br, você vai encontrar farto material que você vai precisar de bíblias, estudos, comentários, dicionários, muita coisa interessante. Visite-nos nas nossas lojas. Às 8h30, nosso programa Momento Missionário, todos os dias sem falta, oração e palavra. E também nós temos, às 15 horas, todos os sábados, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos e a pastora Janira Ramos. A reprise desse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, na sua rádio.osemeadores.com.br. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Amém.